Então, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo todos os dias. Hoje eu vou entrar num assunto bem interessante que é um questionamento. Por que você deve comer produtos com conservantes? E vou falar aqui várias coisas que eu pesquisei. Se você gostar do vídeo, se inscreva aí no canal, muito assunto interessante. Deixe a sua opinião sobre isso. Curta, compartilhe nas redes sociais, grupos do WhatsApp e também responda ao pessoal aí que faz comentário, porque de repente você sabe daquele assunto que a pessoa que escreveu aí está falando e tal, e você pode ajudar de uma certa forma. Vamos lá então falar de produtos com conservantes. Bem, eu vou começar primeiro a falar a origem das doenças, né? Basicamente são 4 coisas que pode te fazer com que você tenha algum tipo de doença. É a infecção, né, bacteriana, os vírus, algum trauma, por exemplo, um acidente de carro pode te fazer contrair uma doença devido a ao seu organismo, algum órgão seu não trabalhar direito, né? Ou alguma infecção que também vai causar algum trauma. O DNA, né? O seu código genético, mas geralmente você já vai nascer com isso. Dificilmente você vai ter uma doença geneticamente lá gravada no seu DNA que vai acontecer mais tarde, né? E o principal das doenças, principal de número aí de mortes no mundo é a alimentação. Então por isso que eu vou falar da questão aí dos conservantes. Eu vou falar um pouco primeiro, bem rapidamente, né? Falar que isso também tem muita ligação com a síndrome do pânico e a ansiedade. Falar dos alimentos à base de farinha, glúten e óleos vegetais, que é o óleo de soja, óleo canola, óleo de girassol. Fazer uma rápida análise aqui para a galera que sofre de síndrome do pânico, que é o seguinte: alimentos à base de farinha e placebo. A farinha no seu organismo não vai fazer absolutamente nada. O que ela vai fazer é sobrecarregar o seu organismo. Uma porque é farinha, outra porque tem conservantes. Então, quando o médico aí, o conjunto de médicos, né, querem fazer alguma experiência com algum medicamento novo, eles dão placebo para alguns, para saber se a pessoa, o organismo da pessoa funcionou sozinho ou com auxílio do remédio. E a farinha não faz praticamente nada. Então, para vocês verem que até na medicina é usado farinha que não faz absolutamente nada. Você, quando consome farinha, você está dando prejuízo ao seu organismo. Uma que a farinha não é digerida pelo ser humano, né? A farinha ela vira uma mistura chamada glúten, que inflama o seu intestino, que causa diversas doenças, depressão e por aí vai. Bem, quando você usa um produto com conservante ou derivado de farinha, né, você tem um desgaste extra do seu organismo. Imaginamos o seguinte: você está na sua casa e você só tem que passar uma vassoura na sua casa, né? Você vai passar a sua vassoura, beleza. Agora, se vier alguém jogar tinta dentro da sua sala, por exemplo, você vai ter que varrer e você vai ter que limpar a tinta. E você vai ter muito mais trabalho para limpar essa tinta que não vai te servir de absolutamente nada. Assim são os conservantes, assim é a farinha. Entra dentro do seu organismo e o seu organismo trabalha muito para poder livrar aquela substância do seu organismo. Quando você trabalha demais, você pode ter um desgaste de alguns órgãos e isso vai te causar alguns problemas como diabetes, por exemplo. Você usa, seu estoque de insulina, seu corpo entra em colapso, você desenvolve diabetes. Você não tem mais, seu corpo não tem mais a facilidade de quebrar as moléculas de açúcar, no caso, a glicose. Fala um pouco da natureza, né? Como é que a natureza, ela cuida? Ela cuida de si. A natureza não conserva nada por anos, digamos assim. A natureza produziu uma fruta e essa fruta vai durar 2 anos. E a natureza, né, acredito eu, vem de Deus. Apesar dela hoje estar sendo manipulada, é muito difícil você manipular a natureza. E a gente tem que se basear na natureza para ter um bem-estar. E a natureza não conserva nada por anos. Então, quando você pega aí, por exemplo, 1 litro de leite que ele tem a validade de 1 ano, isso é prejudicial para o seu organismo, né? Que aquilo ali vai ficar naquele tempo todo ali dentro do seu organismo e o seu organismo vai trabalhar maciçamente para expulsar aquela substância.
E o pior é que não vai conseguir, porque os conservantes fazem com que as enzimas digestivas não consigam quebrar aquelas moléculas específicas. Como é que é a nossa cultura hoje de plantio da indústria, né? Existe a policultura, que é o que está na natureza, e a monocultura. Tá escrito ali Bold, mas não tem nada a ver não. Isso aqui foi um erro de digitação. Quando você tem a policultura, você tem os alimentos orgânicos. Você não precisa jogar pesticida, você não precisa tacar agrotóxicos. Por quê? A natureza, algumas plantas dependem de outras para sobreviver. Então, quando você produz um alimento no habitat natural dele, ele vai ser produzido, não vai ter prejuízo nenhum. Agora, o que acontece com a monocultura? Você tem um plantio enorme do mesmo alimento, que já é uma coisa industrial. O que acontece? Como as plantas dependem de outras para sobreviverem, elas ficam fracas, né? E acabam sendo alvos dos insetos locais. Então é jogado o agrotóxico, né, que também é uma forma de conservante. O agrotóxico ainda é pior do que o conservante, porque além dele ser um conservante, ele é um veneno. Então imagine isso também dentro do seu organismo. Vale falar para vocês que nós somos biodegradáveis, né? Então, nós temos que consumir alimentos também biodegradáveis. Nada que seja conservado por muito tempo, porque isso vai nos causar prejuízos. Nós não somos máquinas, nós não somos estocadores de substâncias. A gente tem que absorver aquele alimento e ele tem que ser rapidamente processado. E quando ele não é processado, vem os problemas. Quero falar uma coisa também, referente também a conservante, é uma coisa que as pessoas confundem calorias com o tempo do ciclo digestivo. Não é porque você consome uma caloria, um alimento com 100 calorias, que ele vai ser digerido rápido no seu organismo. Isso é mentira. Isso não é uma analogia verdadeira. Às vezes, um alimento que tem 200 calorias vai te fazer muito mais mal do que um alimento de 1000 calorias. Porque não é as calorias em si, é o que você está comendo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Se vocês tomarem um remédio que tem lá 3, 4, 5 calorias, que não é para ser tomado no seu caso, por exemplo, você tem uma pressão sanguínea ótima e você vai tomar um remédio para pressão que tem lá 3 calorias, que é um alimento. Você está consumindo aquilo ali também, é um remédio, mas é substância. Aquilo ali vai te fazer muito mal. Então não caia nessa de você pegar uma embalagenzinha e ter poucas calorias, ou ser light, ou ser diet, e achar que aquilo não vai te fazer mal, porque aquilo vai te fazer mal. Principalmente se ele for conservado por muito tempo. Você, por exemplo, você comer um queijo, pode fazer mal? Pode. Mas a maioria dos queijos tem a validade de 1 mês. E o leite não tem lactase, o queijo Minas. Estou falando do queijo branco, queijo Minas. Então, há uma chance muito remota de te fazer mal. Agora, quando você come, por exemplo, um biscoito, não vou citar nomes aqui, mas tem biscoito que tem a validade de 2 anos. Então, que substância que é essa? Se nem o ambiente vai conseguir quebrar as moléculas desse alimento, por que você acha que o seu corpo vai ser o super poderoso de quebrar ele? Aquilo ali vai rodar pelo seu corpo, o seu corpo vai trabalhar maciçamente para expulsar aquela substância. Não tem nenhuma nutrição para você. Aquilo ali geralmente é a base de farinha, e farinha, a nutrição é 0, porque quem se alimenta de trigo é inseto, não seres humanos, seres carnívoros, animais carnívoros ou onívoros. Se alimenta de farinha e inseto. Então aquilo ali não vai te fazer nenhum bem. Existe uma história que diz que uma famosa rede de fast food, de hambúrgueres, uma pessoa guardou o alimento por 14 anos e ele continua intacto. Então você imagine aquilo dentro do seu corpo. Bem, é isso. Apenas um vídeo aí bem reflexivo. Novamente, se você gostou do canal, se inscreva, deixe a sua opinião no final do vídeo, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Aquele abraço.